espaço agora é para conversar sobre os homens. É o quadro de saúde no Conexão RS. Pode rodar a vinheta. Bom, falamos do vermelho, né? Então vamos entrar no mês de novembro, que é um estímulo para os homens cuidarem da saúde. Temos aqui então o médico urologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional do Rio Grande do Sul, Alexandre Fornari. Doutor, seja bem-vindo. Vamos falar agora do azul, não do Grêmio, mas do Novembro Azul, que é muito importante, tanto para gremistas quanto para colorados, né, doutor? Boa noite. Muito obrigado em nome da sociedade, também em nome da saúde dos gaúchos, pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde masculina, que é um assunto bem na moda. E delicado, especialmente no Rio Grande do Sul. Eu sempre lembro algumas questões culturais que acabaram, não sei se ainda hoje, já faço essa pergunta. Mudou muito, pelo menos de 10 anos para cá, 5 anos para cá, essas questões culturais que a gente achava, não, eu não vou no médico fazer isso ou fazer aquilo, eu sou gaúcho macho, eu prefiro descobrir na hora do que ter que me sujeitar a tal coisa. Essa questão do preconceito, na verdade, ela existe por tudo. Aqui no Rio Grande do Sul, ela era um pouco mais proeminente em relação aos outros estados. Ainda existe, mas muito menos. O toque retal, que faz parte da avaliação urológica, é um exame rápido, leva 5, 6 segundos, em média, não deixa nenhuma sequela, é bem tranquilo, não causa nenhum constrangimento. Sim. Bom, e a pergunta já emendo antes de passar o nosso WhatsApp para você aí de casa fazer perguntas, né, no 9588-2374, já vou lembrar. Mas ainda nessa ideia, algumas informações saem na internet, Facebook, o pessoal compartilha e tudo mais. O exame de toque retal ainda é importante? Outros falam do exame de sangue, né, o PSA, se não me engano. PSA, isso. Pois é. O que acontece é o seguinte, o melhor resultado em termos de detecção de câncer de próstata, ele está na associação do toque com o PSA. Às vezes, alguns tumores mais iniciais a gente só consegue sentir pelo exame de toque e alguns tumores já um pouco mais avançados, eles aparecem melhor no PSA. Mas o ideal é que se faça os dois sempre. Sim. Bom, vamos lá, então. O câncer de próstata é o segundo... deixa eu lembrar antes. Vamos lá. 9588-2374. 9588-2374. Você pega esse número, bota na sua agenda, bota ali Conexão RS ou Ubra TV, é o nosso WhatsApp, e você pode mandar perguntas para o doutor Alexandre, né? Qualquer tipo de pergunta ou até mesmo relato, e o doutor, se puder, vai nos ajudar com certeza. Bom, o câncer de próstata é o segundo mais incidente em homens, segundo dados do INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer. Este ano serão 61 mil novos casos, 6 mil deles aqui no Rio Grande do Sul. O câncer de próstata ainda é um temor dos homens? Ele mata realmente, como já matou alguns 10 anos atrás? Ou já se mudou muito com a tecnologia? O que acontece hoje é que se tem muita detecção precoce. Tá? Quando a gente tem um tumor de próstata localizado, um tumor de próstata inicial, a gente consegue curar mais de 90% dos pacientes. E isso foi um grande avanço, isso realmente mudou um pouco as estatísticas. Apesar disso, ainda morrem 15 mil homens por ano no Brasil inteiro de câncer de próstata. E deve-se lembrar que o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que tem maior incidência da doença. Alguma explicação? A dieta? Alguns fatores relacionados à dieta. Tá? A gordura animal parece ser um fator que predispõe ao aparecimento do câncer de próstata. Sim, tem que maneirar no churrasco. Não só no churrasco, como se a gente comesse carne só no churrasco. Sim, é verdade. Né? Gordura animal em geral. Né? Pois é, aí vem as dietas da proteína e coisas do tipo. Coisas. São culturas que estão saindo bem distantes do churrasco e bem recentes, por exemplo. É verdade. Práticas. Bom, dados do Ministério da Saúde mostram que 1/3 dos homens, 31%, não tem o hábito de ir ao posto de saúde ou ao médico ou fazer uma consulta para acompanhar o seu estado de saúde. Essa diferença entre a atenção à saúde dos homens e das mulheres, por exemplo, que há uma discrepância, uma diferença, pode explicar porque eles costumam identificar doenças mais tardiamente. A gente acabou de sair do Outubro Rosa, né? Isso é uma grande diferença entre homens e mulheres. Os homens, em geral, não procuram atendimento médico.
Isso mudou um pouco com o Novembro Azul, e veja que o Novembro Azul não é uma iniciativa brasileira, ele começou na Austrália, tá? Em 2003, se não me engano, justamente porque existem várias formas de prevenção, atenção à criança, ao idoso, à mulher, e não se tinha nada para o homem. Tá? Se sabe que os homens não procuram atendimento médico espontaneamente. Geralmente, o fator que faz o homem procurar o médico é ou a mulher que fica incomodando ou as filhas mulheres. Sim. Em geral, não, tu vai e acabam levando. Isso é muito salutar. O Novembro Azul, claro que ele é muito ligado ao câncer de próstata, a detecção precoce de câncer de próstata. Entretanto, o Novembro Azul ele é um pouco mais do que isso. Ele faz com que o homem vá procurar o médico. Tá? Sim. O urologista ficou por ser ligado ao câncer de próstata e dessa forma a gente consegue fazer uma avaliação. Se faz exames de glicose, então tu detecta casos de diabetes mais iniciais. Se faz uma avaliação da função erétil. Problemas de ereção, se sabe hoje que são um marcador para doença cardíaca, doença coronariana. Obviamente não são só as artérias que levam sangue para o pênis que entopem, as do coração também. E se o paciente tiver ali exames de colesterol alterados, tiver já disfunção erétil, tiver uma dislipidemia, que a gente chama, esse paciente vai ser encaminhado ao cardiologista e a gente vai fazer um tratamento num momento mais adequado, antes de dar problema. Bom, e vamos mais longe, né? O urologista acaba sendo, às vezes, até mesmo um psicólogo, porque a gente sabe que a disfunção erétil, ela não é só causada por algum problema vascular. A cabeça do homem, às vezes, e aí ele não procura ajuda, não fala para os amigos, talvez o urologista, né, no Novembro Azul, possa ser uma oportunidade de salvar o casamento. Com certeza. É melhorar a autoestima, a autoconfiança dessa pessoa. Quanto tempo a gente deve fazer um check-up? E a partir de que idade? Isso tem mudado um pouco ultimamente. Tá se tentando fazer uma estratificação de risco. Então, as pessoas de cor negra têm uma chance maior de ter câncer de próstata, essas devem, a partir dos 45 anos de idade, devem procurar o médico. Quem tem familiar com câncer de próstata, pai, tios, irmãos, também deve ir rotineiramente, esses anualmente. Tá? Todo mundo deveria, lá pelos 45 aos 50, mesmo quem não tem fatores de risco, procurar um médico para fazer uma estratificação de risco. Vai ver ali obesidade, dislipidemia, outros fatores que possam comprometer a saúde e a partir daí vai discutir então com o seu médico quando e em quanto tempo, qual a periodicidade desses check-ups. Sim, assim como a gente estava falando num check-up precoce, um diagnóstico precoce, por exemplo, há outros tipos de câncer, aqui eu estou me lembrando, por exemplo, do câncer de testículo, né, na faixa dos 20 anos, já atingindo jovens também. O câncer de testículo, ele dá em pacientes dos 15 aos 35 anos, em geral. Fora dessa faixa é muito mais difícil de se ter. E o câncer de testículo, a gente não recomenda screening, assim. O câncer de testículo, a gente recomendou no passado, depois saiu um pouco de moda o autoexame. Se tiver algum carocinho, algum nódulo, a semelhança do que foi recomendado também para o câncer de mama, o autoexame, se tiver algum nódulo, ele deve procurar um serviço de saúde com uma brevidade, porque o tumor de testículo ele evolui muito rápido, a gente tem que cuidar. E geralmente é uma prática dos urologistas o exame no testículo, claro, mas isso pode mudar, por exemplo, de um ano para o... Se faz anualmente, de um ano para o outro pode mudar. Sim, então qualquer sinal... Qualquer sinal tem que procurar. Ainda sobre sinais, a gente pode ter alguns sinais que podem indicar ou chamar a atenção no caso do câncer de próstata, por exemplo? O câncer de próstata, ele só dá sintomas em estágios bem mais avançados, tá? Quando ele já deu metástase, que a gente chama que são a expansão à distância, né? Nos ossos ou em algum outro órgão, tá? E aí o paciente pode começar a ter dor. A dificuldade para urinar, ela está muito mais relacionada à hiperplasia de próstata. Hiperplasia de próstata é um aumento do tamanho da próstata que é benigno, tá? Não é câncer, mas é extremamente comum, tá? Mais da metade dos homens vão acabar fazendo algum tipo de tratamento para hiperplasia de próstata durante a sua vida. E o sintoma básico é a dificuldade para urinar. Isso começa a partir dos
50 anos de idade e pode acompanhar a vida inteira. Sim. É quando se começa aqueles sintomas de dificuldade para urinar, ter que levantar à noite, às vezes dá uma coisa que a gente chama de urgência miccional, tu tem que ir no banheiro, senão começa a vazar umas gotinhas de urina. Isso são sinais que pode ter algum problema ali na próstata, não necessariamente o câncer de próstata, Sim. mas a hiperplasia, que tem tratamento com medicação e eventualmente alguns pacientes vão precisar cirurgia também. Sim. Mas é perfeitamente tratável. Bom, lembrando que ainda dá tempo de você mandar perguntas. Por favor, não se acanhe. 9588-2374, pode ser esposa, pode mandar alguma pergunta que o doutor vai responder. Agora vamos falar sobre o atendimento no SUS, ou até mesmo na rede pública de saúde, né, nos postos. Hoje existe a infraestrutura para isso, para atender bem esses pacientes que às vezes não têm uma condição de procurar um urologista diretamente? Na Secretaria da Saúde, pelo SUS, o número de urologistas no estado não é muito grande. Mas o pessoal da medicina de família tem também feito esse tipo de atendimento. Eles têm feito controle nos pacientes de risco e assim, quando se procura um serviço de saúde, geralmente essa parte mais inicial ela funciona muito bem. Quando existe alguma forma, alguma suspeita maior de câncer de próstata, que é o mais problemático, existem vias mais rápidas de encaminhamento, tipo Disque Onco, são formas que a Secretaria da Saúde costuma manejar esses casos para dar um atendimento mais rápido, que realmente é necessário. Bom, e no caso do trabalho da Sociedade Brasileira de Urologia, existem canais para passar informação, pode ser via internet ou até mesmo Facebook? Sim, tem o site da Sociedade de Urologia, é o da Nacional, que é todas as seccionais indicam o site da Sociedade de Urologia Nacional, que é para ficar, tem um 0800, eles atendem, respondem algum questionamento a mais que se possa ter. E a ideia também é que a Sociedade de Urologia, durante esse mês, faça várias campanhas, tanto em veículos de mídia, quanto campanhas. Vai ter no Parcão, eu acho, não é esse final de semana, no próximo. Sim. Existe algum canal da seccional do Rio Grande do Sul, ou até mesmo Facebook, ou vai pelo site mesmo nacional? Pelo site mesmo, tem o site da seccional. Vou botar na tela, se puder botar o site da Sociedade Brasileira de Urologia, está na tela. Está aí, ó. Aí Olha lá, o mesmo. portal da urologia, né, campanha de esclarecimento sobre o câncer de próstata. Lá né? no Fale Conosco a gente pode... No Fale Conosco ali, é só clicar, e aí você tem então os canais para não só responder algumas perguntas, né? Como o e-mail também, se você ficar mais à vontade. Né? O importante é buscar informação, né, doutor? Isso, eu acho que sim. A informação hoje ela é bastante difundida, a gente consegue levar para o público conhecimento. O Novembro Azul já é uma campanha tradicional, já tem há vários anos, e cada vez mais a gente vem conscientizando as pessoas. Só para terminar, para dar um pouco de alento e até mesmo acalmar os nossos telespectadores sobre as evoluções tecnológicas que temos, tanto na medicação quanto nos procedimentos cirúrgicos. Hoje, por exemplo, a cirurgia é muito invasiva. Como é que a gente pode imaginar o cidadão retomando o ritmo de vida em pouco tempo? Sim, em geral, em 30 dias esse indivíduo já está trabalhando normalmente. Claro que a cirurgia ela está relacionada a algumas complicações, como qualquer outro procedimento cirúrgico, é um procedimento invasivo. Tá? Os índices de incontinência urinária são baixos, tá? E mesmo que esse paciente venha a ter incontinência urinária, a gente consegue fazer todos os tipos de tratamento e esse paciente vai ficar continente, inclusive pelo SUS. Problemas de ereção também fazem parte, tá? E existe tratamento. É possível retomar a vida sexual tranquilamente? Sim, sem problema nenhum, sem dificuldades. Então tá, doutor, quero agradecer a disponibilidade e o excelente trabalho que a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo, especialmente aqui na seção do Rio Grande do Sul. Seja sempre bem-vindo e que a gente lembre que o Novembro Azul não é só no novembro que o homem deve cuidar da sua saúde. E não só da próstata, vamos lembrar muito bem disso. Né? Saúde então, geral. Que seja um ano azul para todo mundo. E eu não estou falando do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que pode ser pentacampeão, assim acredito. Tá? O Novembro Azul também vai ser para os colorados. Eu sou colorado, pois se não cair já tá bom. Tá, ó. Muito bem, ele não está falando isso.
É verdade. É verdade. Doutor, seja bem-vindo e com esse bom Imagina. humor e simpatia, sempre as portas estarão abertas aqui para a sociedade e para o seu trabalho também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.